E estamos aqui mais uma vez com mais um episódio para vocês, gravando diretamente dos estúdios Crosshost. E para não perder o costume, eu vou deixar no link desse vídeo a nossa parceria, que é com a loja Empório Clique, tá bom? Ela fica dentro do estúdio Carolina Stuck, em São Bernardo do Campo. E o look que a gente usa aqui nesse podcast é todo dela. E hoje tudo bem, Aninha, com você? Tudo bem, você tudo bem? Tranquilo aí? Hoje a Aninha vai apresentar a nossa convidada especial. Nossa convidada especial hoje é uma mulher maravilhosa. Ela é midwife e fundadora e CEO da Inciclo. Temos aqui Mariana Bettioli. Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito animada para esse papo aqui. Obrigada a você. A gente que agradece, Mari. Conta pra gente, conta pro pessoal que tá nos assistindo, quem é Mariana Bettioli? Qual faceta? Todas. 1001 utilidades. Acho que eu tenho uma vida tripla. Manda completo pra gente. Tá. Eu sou mãe de 3 filhos. Meus filhos já estão grandinhos, 18, 15, 13 anos. 18. Olha isso. 18 anos, quase 1,80, né? Meu Deus do céu. O pacote, o pé desse tamanho. Enfim, sou mãe, 3 filhos, sou obstetriz. Sou consultora de amamentação, trabalho com saúde da mulher já há 13 anos, em todas as facetas dela, que é o que eu gosto, né? E menstruação também. Então, a Inciclo é um projeto já, uma empresa que eu tenho já também tem 13 anos. E lá eu trabalho com as mulheres que não estão grávidas, falando sobre menstruação, sobre saúde íntima. E na outra minha vida, eu trabalho com aquelas que não menstruam. Então, para mim, a menstruação, a não menstruação, é um pouco de tudo aí, é um pouco de tudo. Todas as épocas da mulher, né? Só tá faltando agora a menopausa. Olha, é um assunto que eu me interesso demais. E um dia eu encaixo ele na vida. Encaixar na agenda aí, né? Eu acho muito mágico os ciclos da mulher. Eu gosto dos ciclos da mulher. Então, seja ele, assim, trabalhar com adolescentes, como a gente estava conversando, né? Primeira menstruação. E aí, toda essa parte de fertilidade. Fertilidade, eu nem falei de fertilidade. Amo trabalhar com fertilidade. E aí, gravidez, parto, amamentação e o que mais tiver. E como entrou essa parte na sua vida? Como despertou seu desejo de trabalhar com mulheres e com a saúde da mulher? Olha, eu acho que entrou antes do que eu até imaginei que pudesse ter entrado. Minha avó tem 100 anos. Nossa! Inteiraça. Minha avó super lúcida, 100 anos. E ela era parteira na roça. Ah, que legal. No interior de São Paulo, Caçapava, São José dos Campos. Ela era parteira, assim, parteira daquela da época, 100 anos, né? Uhum. Que aprendeu as coisas ali na vida, não depois que ela foi pra escola. Mas ela atendia, era aquela... aquela senhorinha ali que teve um monte de parto, chamar ela pra assistir. Então, eu me lembro de criança, de ficar ouvindo as histórias da minha avó. E pra mim era aquele negócio super bacana de ouvir, ela contava, era uma história diferente da outra, uma riqueza de detalhes, e pra mim era mágico pensar, falei, gente, uma pessoa vira 2 assim, ó, e ela contando, ela, não, só da paciência que nasce. Então, pra mim era muito, muito bacana de ouvir, e eu aprendi a confiar muito no corpo da mulher, e admirar muito o corpo da mulher, e tudo que a gente é capaz de fazer. Né? A gente faz pessoa dentro da gente, a gente alimenta. É um negócio muito louco, né? Muito louco. Você começa a pensar em todo o processo e fala, meu Deus, eu faço isso, eu tenho capacidade disso. Então plantou uma sementinha lá atrás, que ficou adormecida. Eu estudei administração também, né? Então minha primeira formação foi como administradora de empresas, e eu nunca achei que esses 2 desejos pudessem se encontrar, e se encontraram na Inciclo, no meu trabalho como obstetriz também. E aí, com a experiência da maternidade, quando eu engravidei do meu primeiro filho, veio toda aquela vontade de... Você já tinha toda essa informação, ou pelo menos uma parte dela? Não. Muito pouco. E imagino que há 18 anos atrás não tinha nem onde, né? Não tinha, eu não sabia muito, só tinha aquelas historinhas da minha avó. Mas assim, a gente vivendo num país que é tudo tão medicalizado, tão, né, se duvida tanto da potência do corpo da mulher, que eu me senti frágil, mas ao mesmo tempo me senti desafiada a resgatar uma força que eu sabia que talvez eu tivesse dentro de mim. E quando eu vivi a experiência da maternidade, ali do nascimento do meu filho, eu sou uma pessoa antes do dia 9 de janeiro de 2005, às 17h45 da tarde, e outra pessoa depois. Que legal. Mas eu acredito que toda mulher tem
esse ponto, essa virada de chave depois do filho, né? Às vezes a não pessoa é depois do filho, cada uma tem o seu pontinho, né? Tem até um tempo, mas depois, dali pra frente, sempre tem alguns... eu acredito que toda mulher tenha, né? Ou pelo menos as grandes mães. E como foi pra sua família? Porque você teve 3 partos, 3 partos normais, né? Pelo que você comentou. E como foi pro seu ciclo, né? Pro seu meio familiar, essa decisão sua? Porque, assim, infelizmente, a gente vive num país onde a gente pega hospitais com 90% de cesáreas. E tem, às vezes... Ter um parto normal na sociedade não é tão bem recebido. A gente escuta até coisas, você vai morrer, e o bebê, e por aí vai. Como foi no seu meio, na sua família, pro seu marido? Ele sabe que eu gosto muito de estudar, né? Então, ele já me conhece há muitos anos e sabe que quando eu vou num negócio, eu vou. E, então, coitado, acho que ele nem tinha chance de achar diferente, mas ele confia. Ele sabia, ele me via ali horas e horas e horas pesquisando, lendo. E, então, com ele foi tudo bem. E também porque ele respeita que, tudo bem, filho é dele, mas o corpo é meu. Então, enquanto tá dentro de mim, não tem como fazer muito diferente. Então, foi tranquilo com ele. Com a minha família mais próxima também, porque minha mãe é filha da minha avó, pariu também. Teve partos normais e sempre também incentivava muito esse tipo de coisa. Mas saindo um pouquinho dali, aí eu enfrentei muito... questionamento, né? Muito questionamento, assim, mas e se der alguma coisa errada, mas e se, né? Tem muito tabu em relação ao parto, mas ao mesmo tempo eu também percebi, e foi isso também que me motivou muito a trabalhar com mulheres, ver que aquela minha pequena história conseguiu inspirar muita gente. E eu me sentia poderosíssima. Falei, gente, só de eu contar o que aconteceu comigo, aquela outra pessoa desperta para alguma coisa, alguma informação de ir atrás e tomar conta da própria vida, né? Eu falo que a gente às vezes terceiriza a nossa vida, sendo que a gente pode se apoderar dela e tomar as próprias decisões com mais informação. Então isso para mim foi muito motivador a fazer mais e mais e mais. Por isso que eu gosto muito de falar, porque eu sei que, sabe, a gente vai compartilhando as coisas e cada um tem o seu discernimento para saber o que faz com as informações que recebe, mas quando a gente consegue plantar uma sementinha ali... E hoje você fala bastante nas suas redes sociais sobre isso, né? A gente tem a rede social, você aparece bastante, você é muito ativa, tanto na rede da Enciclo quanto na sua. E você fala bastante disso. Você tem projetos para algo mais aí? Para aulas, cursos, acompanhamentos, mentorias? Tenho. Então, na Enciclo falam muito sobre menstruação, né? E saúde íntima. E na minha rede pessoal, sobre fertilidade, gravidez, parto e amamentação. E eu adoro, justamente por isso, saber que se a gente está numa sala conversando, somos nós 3, a troca fica aqui. Mas agora com a possibilidade da internet, então eu sei que aquele pouco conhecimento que eu tenho e que eu gosto muito de falar de forma muito simples para que todo mundo consiga entender, é muito bacana. E aí depois receber feedback de pessoas que tiveram partos maravilhosos ou tiveram, enfim, experiências positivas por causa de um videozinho que eu fiz. Gente, é tão pouquinho que eu faço e o impacto pode ser tão grande. Isso me motiva a fazer mais e mais. Então, hoje eu tenho um curso de preparação para o parto completo, online. Então, pessoas de vários lugares, né? Ontem mesmo, não só... eu tô no Amapá aqui, não tem nada disso. Fiquei tão feliz que eu consegui. Porque só tinha o cursinho lá da maternidade. Então, ela tem acesso... E tem regiões que são mais... carentes, né? Informações, em tudo, né? Sim. E o curso é em português? Todo em português. Todo em português, você não fez ainda em inglês? Não, todo em português. E eu falo sobre gravidez, parto, pós-parto. Que, inclusive, essa citação da parte por que é português e não inglês, é porque você mora nos Estados Unidos, né? Conta pra gente um pouco como é que surgiu. Você foi do nada para os Estados Unidos, você trabalha com isso lá nos Estados Unidos? Conta pra gente. Eu atendo nos Estados Unidos, quando estou por lá. Quando estou aqui, atendo aqui, né? Quando estive em Portugal um tempo e também atendia por lá. Nos Estados Unidos eu trabalho como midwife, né? Que a tradução seria obstetriz aqui. E faço esse atendimento presencial. E administro a empresa de lá. Então, a Enciclo, quando nasceu, falo que eu trabalho home office antes de existir o home office. Moda então, do home office, né? Hoje eu me sinto compreendida, né? E fica muito mais fácil. Hoje está muito mais fácil. Mas eu me divido aí entre essas, que é a vida dupla, né? Entre essas duas profissões e diversos lugares também.
E essa parte, antes você tinha comentado que você era doula aqui no Brasil, e aí você foi fazer o curso de midwife lá nos Estados Unidos. E foi antes de ser seu primeiro filho ou foi depois? Foi depois. A experiência do parto te fez querer mergulhar de cabeça nesse mundo, então? Porque eu tinha aprendido muito. Aí eu vi, caramba, já engravidei, já pari, e lá tô eu estudando obstetrícia aqui. Por quê? Aí, e continuei. Aí fiz curso de doula no Brasil, fiz curso de doula nos Estados Unidos, e eu fazendo. Aí terminei isso tudo, já tava doulando. Eu falei, não, mas eu ainda queria saber mais. Eu ainda acho que eu não sei o suficiente. A gente nunca acha que sabe o suficiente, e a gente não sabe. Mas eu tinha essa vontade de me aprofundar um pouco mais. Então, mas de verdade foi ali, ó. Naquele momento que ele nasceu, foi quando eu percebi que realmente essa era uma paixão muito grande que eu não podia guardar só pra mim. Que legal. E lá nos Estados Unidos você trabalha como midwife. E são todos os dias? Você presta desculpa, você trabalha para um hospital ou para pessoas? Como funciona? Eu já trabalhei, mas hoje eu tenho a minha prática sozinha mesmo. Não atendo muitas pessoas, porque é impossível com isso tudo, né? E também porque eu gosto, assim... Claro, eu admiro muito quem consegue atender muita gente. Eu já tive esse ritmo mais doido. Hoje, com 43 anos, um parto, não sei como é que é pra você, mas pra mim me acaba a semana. Antes não, eu dormia uma noite, estava ótima no dia seguinte. Agora já não é mais assim. A idade judia. E eu gosto de dar uma atenção, assim... integral. Eu pego a pessoa pra mim. A gente vai junto até o finalzinho. A gente fica um ano. E aí, amizade. Onde você faz amizade? Em parto. Eu fico um ano acompanhando ela e depois aí eu vejo ela naquele estado. Não tem como não criar um vínculo ali, pelo amor de Deus, né? Então, minhas amigas, eu vou fazendo amizade. Vai parindo, vai ficando minha amiga. E você não vira madrinha de todas as crianças, não, né? Porque eu só vou em festa infantil. Não tem mais criança pra levar, mas lá vou eu. Vai você. Ou tem aquele negócio de, você não quer batizar apadrinhar meu filho? Não, você vai virar madrinha de todas as crianças paridas. E eu conheço tanta gente bacana. Acredito. Porque eu não sei, as mulheres que me procuram... Gente, são mulheres incríveis, poderosíssimas. E é maravilhoso. Adoro as minhas pacientes amigas. E são brasileiros que te procuram lá? Ou são as próprias americanas que te procuram lá? Tem de tudo. Mas realmente brasileiras... quem quer um parto humanizado lá nos Estados Unidos brasileiro, não tem muitas opções. Porque, primeiro, se eu não sou a única, tem uma, acho que no norte, né, da Flórida, que é brasileira. Então, assim... E durante o parto, a gente não pode ficar traduzindo as coisas na cabeça. Então, o ideal é que a gente tenha alguém que fale a nossa língua. Então, quando eu tô atendendo uma americana, uma russa, uma alemã, porque lá tem de tudo. Meu Deus. Aí eu falo inglês, né? Mas porque tudo bem eu traduzir. Agora quem não pode é a paciente ter que ficar traduzindo. Claro, não tem Então condições. acabam que as brasileiras me procuram muito. Claro. E você viu muita diferença desse meio de parto lá nos Estados Unidos aqui pro Brasil? Sim, tem muitas coisas que são muito melhores lá e tem coisas que são muito melhores aqui. O que eu queria era juntar os dois mundos. Juntar um pouquinho de cada, imagina. Eu queria levar uns profissionais pra lá. Não, lá tem uma grande vantagem que o parto normal, ele não tem essa cultura da cesárea que tem aqui no Brasil, e a gente já sabe, né, que cesárea em larga escala é uma coisa que a gente coloca muito em risco, as mães e os bebês. Então, lá tem muito mais parto normal. Por outro lado, aqui a gente tem um movimento do parto humanizado, que, imagina, da época que o André nasceu, né? Quase 19 anos atrás. Cresceu muito. Aumentou isso demais. É maravilhoso, cada vez mais. As pessoas estão procurando bastante, enfermeiras, e justamente pela demanda das mulheres por um parto mais respeitoso, mas os profissionais estão se mexendo, e isso é muito legal. Então aqui eu vejo que existem várias equipes que têm uma prática realmente, uma assistência muito bacana, e lá já é um pouquinho mais desafiador. Então você consegue, em larga escala, lá é melhor. Mas quando você vai no específico, nos detalhes, a gente consegue esses detalhes mais positivos aqui do que lá. E na forma de essa questão cultural, você transitou em 3 mundos diferentes, né? A gente tá falando de América do Norte, Brasil e Europa. Que diferença você sentiu com relação à cultura nas mulheres que estão parindo? Tem diferença? Tem. Nos Estados Unidos, o mindset, né? A cabeça das mulheres é parto normal, claro.
né? Por que você vai querer cesárea? Ninguém escolhe. Pra ela só a morte, inclusive, né? Pra ela... Assim, se precisar faz, mas não é um Eu já vi desejo. reality de que elas estavam horas e horas em parto, pra ter o parto normal, e aí teve alguma complicação e o médico falou, olha, a gente vai ter que fazer uma cesárea. Nossa, a mulher foi indo pro centro cirúrgico, assim, parecia que ela tava indo pra forca. Então, assim, a impressão que a gente tem vendo, né, pela televisão. Porque a gente não tá lá, a gente não acompanha, a gente não sabe, né? Mas é essa impressão que dá, que pra elas é a morte, normal, né? Nosso corpo... Cultura também, né? O que você acabou de falar, cultural, né? Então, lá tem muito isso que as pessoas já... você engravida, você vai ter um parto normal. Então, isso acontece. Elas não têm, a grande maioria, não tem esse desejo de um parto humanizado. Coisa que aqui as brasileiras, muitas já estão começando a desejar mais um parto, assim, com tudo aquilo que toda mulher merece ter. Mas por falta de informação, isso? Totalmente. Porque você para pra pensar, quem não vai querer ter uma humanização de um parto, seja ele qual for? Mas às vezes você não sabe que você pode ser melhor tratada. Entendi. Você não sabe que você falta pode de ter informação mesmo. acesso a um suporte muito mais acolhedor, a ferramentas, né, para alívio da dor, como por exemplo o parto na água, né, a banheira, não é nem precisa ser o parto na água, mas assim, o uso da água durante o trabalho de parto é um exemplo pequenininho. Lá, elas nem falam muito. sabem que isso é possível. Tem o grupinho... Gente, os Estados Unidos é um negócio Sim, enorme. Mas assim, no geral, não é isso que... Elas querem o parto normal. Então, aí ele só acontece. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito grande de cesárea. Então, como foi o meu caso e hoje ainda acontece, se você quer um parto normal, natural, então, nossa, você é uma revolucionária. E lá na Europa, eu senti... Bom, a Europa é grande demais também, mas vou mas falar... é uma amostra, só amostra. Inglaterra, muito melhor, maravilhoso lá, incrível. Portugal já nem tanto. Portugal eu senti as pessoas não buscam tanto. Mesmo o parto normal, ele ainda tem muita intervenção, tem muito... Tá bem atrasado nesse sentido da humanização e um pouco mais... Não queria usar essa palavra, mas eu vou. Machista. Em relação ao parto. Então, eu sinto que tem desafios bem grandes por lá também. É que eu acho assim, o parto às vezes, dependendo, antigamente, hoje já tá mudando bastante aqui no Brasil, mas ele girava em torno do médico. E não em torno da paciente. Era o que o médico decidiu, o que o médico queria, como que era o mais médico fácil decidia. pra ele, né? O que fosse. O protagonismo mudou. Não sei se é isso que acontece na Europa, mas aqui no Brasil, hoje em dia, o protagonismo é da paciente. A paciente decide o que ela quer, dentro das possibilidades, logicamente, dentro da segurança. Sim. Mas o protagonismo é da mulher. Então, acho que é isso, talvez, o que você quis dizer com machismo. E nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos não é tanto machismo, mas é o médico numa posição de poder muito maior. Uma distância entre médico e paciente muito grande que acaba ficando... tira da mulher esse poder de realmente, né, ser protagonista da sua história. Então, aqui, nesse ponto aqui, é um pouco melhor. Sim. Por isso essa sua relação tão próxima com as suas pacientes, né? Porque pra mim é assim que tem que ser. A gente tem que conseguir a linguagem, a gente tem que usar uma linguagem muito simples, porque, gente, ninguém é obrigado a entender absolutamente nada de obstetrícia para parir. Com certeza. Zero. Você tem que Fora só que nessa entender. hora a mulher tá tão frágil e ela precisa dessa aproximação. Eu, assim, olho com essa forma, É um né? momento de muita vulnerabilidade. Não é? A mulher precisa dessa aproximação, ela precisa desse apoio. Eu acredito que é necessário. Os médicos deveriam ter esse carinho, esse zelo a mais. Porque, querendo ou não, é um carinho, é um zelo que o médico tem que ter pela paciente, né? Mas A gente só nasce uma vez. não é? Todo mundo aqui nasceu uma vez só. Eu parei 3 vezes, mas cada um dos meus filhos nasceu uma única vez. Então, não é uma coisa que a gente pode refazer. Não dá pra voltar a fita. Com uma certeza. vez só. Então, é um evento único na vida de todo mundo. E ele merece ser o mais maravilhoso possível. Inesquecível. É isso, Mesmo. com certeza. Vamos lá. E vamos falar um pouquinho agora da sua parte empreendedora. Você foi eleita pela Amazon, eu tava vendo aqui, né? Foi selecionada pela Amazon como uma das 9 empreendedoras de destaque. Como é que você se sentiu com Meu isso? Deus. Eu se achei! E não tem como não se achar. Até eu ia me achar. Né, gente? Foi muito bacana. Foi uma seleção da Amazon e teve da Forbes também. Então, foi muito legal. Eu vejo que
O empreendedorismo feminino é uma coisa que também precisa crescer bastante. A gente tem mulheres incríveis ali trilhando uma jornada muito bacana que precisa de destaque. Essa parte empresarial ainda é um mundo muito masculino. Sim. Eu percebi muitas coisas nesses 13 anos de empresa. Assim, imagina uma reunião tal, e aí você começa a perceber que a pessoa está meio que buscando... Cadê o cara que fez? Cadê o cara por trás? Falar o velho da lancha. Não tem. Então, eu me sinto, às vezes, muito sozinha, como mulher, né? Que não é uma coisa tão comum, mas está crescendo. E foi muito legal ver a história da empresa, né, se desenvolvendo desse jeito e ter esse reconhecimento de alguns veículos, de alguns profissionais. É muito bacana, porque foi a primeira empresa de produtos reutilizáveis para menstruação na América Latina. Você foi pioneira na área aqui no Brasil. E então, foi assim, tinha mato ali, né? E como surgiu essa ideia? Olha, foi... Porque aqui não tinha, mas eu sei que fora existia. Fora existia. Na época que eu montei em Ciclo, existiam 4 marcas no mundo. A minha foi a 5ª. E ninguém conhecia. Então foi numa viagem para o Canadá que eu soube que existia coletor menstrual. Quando eu soube, e eu li assim um parágrafo sobre isso, eu falei, gente, como é que eu não inventei um negócio desse? Como é que ninguém sabe? Preciso levar para o Brasil agora. Aí, claro, usei, amei, aí fui pesquisar, fui me informar e tudo, e vi que era uma coisa assim, na minha visão, que era o que eu tinha lá atrás, e foi isso que me motivou a continuar, e é uma visão que eu ainda tenho hoje, mais cedo ou mais tarde ninguém vai usar absorvente descartável. Você não conhece uma pessoa que fala, eu amo usar absorvente. Não, pelo amor de Deus. Né? É horrível. É horrível. É péssimo. E a gente, como mulher, a gente tá acostumada com coisa horrível. A gente aceita aquilo que não é bom. E foi por isso que ficou assim por tanto tempo. Não, a gente menstrua 60 dias por ano. 60 dias do ano você vai passar desconfortável, assada, incomodada, com infecção, com cheiro ruim. Mas é o que a gente tava comentando. Menstruação é um tabu. E parece que não, mas é, né? Parece que eu não. acho que esse aqui é o meu ponto. Eu acho que eu gosto de um tabu. Porque a menstruação... menstruação, Isso é parto, polêmica. sexo... tudo, né? Tudo que existe, muito tabu ainda. Menstruação é um tabu. Então, no começo foi muito difícil. Eu acho que isso que foi bacana do meu gosto pela comunicação também foi fundamental para conseguir fazer com que a empresa andasse para frente. Porque... não adiantava eu pegar aquele copinho ali e falar, pessoal, compra isso aqui. Não. Tinha que falar de menstruação, tinha que falar da anatomia, da fisiologia da menstruação. E é muito legal porque é o que você faz. É. E você faz de uma maneira muito, muito simples para as pessoas entenderem. É genial. Se você parar 10 pessoas na rua e perguntar, as mulheres menstruam, né? Como é que funciona a menstruação? A pessoa não sabe. Não sabe. Não sabe explicar. Não sabe explicar, né? Não, ela nem sabe o que acontece. Ela sabe que sai sangue pela vagina, mas assim, o conhecimento muito básico não tem. Porque também, aí você olha lá, os livros, as entrevistas, os médicos saem fala aquele monte de hormônio lá, 10 nomes de hormônio, a pessoa vai entender o quê? Nada. Não dá. Nada, muito Então complexo. foi nesse começo, como através da comunicação, e tive muita sorte de começar a empresa quando estavam começando as redes sociais. Então, eu comecei no Orkut, Facebook, era bloqueado o tempo inteiro, porque não podia falar menstruação, não podia falar vagina, não podia falar nada. Que isso, gente? TikTok ainda não pode. Tem coisas que eles derrubam mesmo. E aí eu começava a falar sobre saúde íntima, sobre empoderamento feminino. Então aí eu consegui, aos poucos, ir vencendo essa barreira para que as pessoas pudessem considerar a possibilidade de usar alguma coisa diferente de absorvente descartável. E foi muito legal, e aí eu consegui, através dos médicos também, porque os ginecologistas não conheciam. Como é que eles iam conhecer se ninguém tinha falado para eles? Então aí, explicar o que é, qual é a segurança disso, mostrar os estudos. E foi crescendo. Por que também foi crescendo muito rápido? Gente, mulher, uma coisa que funciona pra gente, que livra a gente de um incômodo, como o absorvente descartável, você conta pra todo mundo. Vai se espalhando, né? O boca a boca é o melhor que tem. Então foi assim, num espiral gigantesco, crescendo, crescendo, crescendo a cada dia. Porque é isso, as mulheres hoje, elas falam de menstruação de uma forma mais aberta, e aí trocam experiências. Fala, por que você usa? Como funciona pra você? E tem internet ainda, mas mesmo assim,
muitas até sabem, se você perguntar pra elas, o que é um coletor menstrual? Já tá falando, coletor menstrual, elas vão ter ideia, às vezes elas nem sabem o que é, elas vão até arriscar em falar pra não falar que não sabe, vão ficar com vergonha, né? Mas afinal de contas, o que é e como é o coletor menstrual? É um copinho. Eu vou falar do meu, tá? Sim. Eu vou pedir pra colocar o vídeo. Coloca pra gente. Vamos pôr um vídeo copinho aqui, né? Pra o pessoal também ver, poder entender um pouquinho. Porque, assim, aquilo que eu acabei de falar. Tem gente que não sabe o que é. Nunca nem viu. E não sabe nem como usar. Ah lá, é um copinho feito... O da Enciclo, ele é 100% silicone, hipoalergênico, né? Então, é um material seguro, medicinal. Ele é atóxico e não tem corante, não tem látex, não tem TPE, não tem plástico, não tem nada. Só silicone. E a gente usa no lugar do absorvente interno. Então, é dentro do canal vaginal. Ele faz a mesma função. Só que ele é como se fosse a substituição do OB. Exato. Só que melhor. Por que ele é melhor? Porque ele só coleta o sangue. Já o absorvente interno, ele acaba sugando tudo. Porque o algodão, ele não escolhe. Vou absorver menstruação, vou deixar a umidade natural. Não vai sugar tudo. Então, ele acaba, né, prejudicando muito a saúde da vagina. E o coletor não, ele entra, coleta a menstruação e vai embora. E deixa a vagina exatamente como ela estava antes. E como a gente pode usar por 12 horas seguidas... Eu ia falar isso. Como é que você sabe que você tem que trocar? Ou que você pode deixar lá? Porque tem gente que tem um fluxo mais intenso ou não. E então, talvez o copinho encha mais, sei lá. As pessoas às vezes acham que tem fluxo intenso, porque quando a gente tem uma gotinha de sangue espalhada no algodão, parece muita coisa. E quando a gente vai usar o coletor, a grande maioria das mulheres não enche metade em 12 horas. Então, você consegue passar o dia inteiro sem se preocupar com a menstruação. Mas tem vários tamanhos? Tem tamanhos, o pequenininho é o teen, que é para adolescentes, porque meninas virgens podem usar no início da vida sexual também. Então, o teen, ele é até os 19 anos. Aí tem o tamanho B, que é entre 20 e 29 anos, sem filhos. E a partir dos 30 anos é o tamanho A, ou quem já teve filhos também é o tamanho A. Então, é muito simples. É muito simples. Só que essa simplicidade dele devolve pra gente 60 dias de paz no ano. Sem falar da sustentabilidade, né? Porque a gente gasta... Sim, né? Imagina. São 13 mil absorventes que a gente gera de lixo se a gente for usar absorvente descartável. É muita coisa. E vamos lembrar que a menstruação não tem cheiro. O cheiro vem do contato do sangue com produtos químicos que existem no absorvente. Então, isso é uma coisa que você, quando você usa coletor, você não sente. Então, passa a ser até um pouco mais até higiênico. Agora, uma coisa muito importante que a Mari falou é o tabu da virgindade com o uso do coletor. Fala um pouquinho, Mari. Primeiro, o tabu da virgindade, né? Já por si só, já é uma coisa que... Mais um tabu pra Mari. Mais um. Eu gosto da polêmica, gente. Vamos pensar. Você já foi ao teatro. Tem um nome para dizer pessoas que já foram ao teatro, pessoas que não foram ao teatro. Não. Por que a gente precisa separar a humanidade entre aquelas que já tiveram algum tipo de experiência sexual e as que não tiveram? O que vai mudar? Tá, começa aí. Outra, como é que a gente define o momento exato da perda, né? Como se a gente perdesse alguma coisa. Da virgindade, né? Somos todos adultos aqui, todos fazemos sexo ou fizemos sexo alguma vez na vida. E quem não fez vai fazer também, porque todo mundo faz. Todo mundo faz, a gente é gente. Existem 1000 maneiras de preparar Neston, né? Então, como é que você define? Eu já recebi... gente... Você também já deve ter visto histórias do tipo, a menina fazia sexo anal, porque ela não queria perder a virgindade. Nossa, é o que mais tem. Eu acho ridículo, mas tem. Absurdo, né? Não existe isso, então, parece que não existe, gente. Se ela não tivesse na cabeça dela que ela tinha que perder ou ganhar alguma coisa, ela ia só viver a vida dela e ter os prazeres que ela merece ter na vida, né? Se cuidando e fazendo certo, pra quê? Por que não, gente, né? E o tabu da virgindade tá muito relacionado à anatomia da vagina, né? Então, as pessoas acham que elas podem estragar a vagina com qualquer coisa. E eu falo que a vagina, ela perdoa tudo. Ela perdoa. Nossa, às vezes você vê uma laceração que você fala, nossa, vai ficar um desastre. Quando você vai olhar 15 dias depois, ela tá lá linda. Maravilhoso. Afinal de contas, não passa a cabeça do neném? Então, já começa por aí. Exatamente. Só que muita gente tem na cabeça, né? Até no Brasil, muita gente, por causa da cesárea, fala, não quero parto normal. Porque vai estragar. Vai estragar tudo. Vai estragar o brinquedinho. Eu vou ficar enorme. Não. Absurdo, né? E o sexo, ele não muda a nossa vagina. O parto, ele não muda a nossa vagina. Então, tanto faz se você já fez sexo ou não. A sua vagina é a mesma. E o ímen, ele não é um lacre de iogurte.
ele é só uma membraninha ali e tem buraquinho no meio, porque senão a menstruação não ia sair de lá. Então, não importa, gente. Não importa. Você não tem, né, como profissional de saúde, olhar uma vagina e falar, nossa, já entrou alguma coisa aqui. Não dá pra saber. E mesmo que soubesse, que diferença faz? Exato. Não faz diferença nenhuma. Então, realmente é aquela questão. Meninas virgens, né? Podem usar, sim, coletor menstrual. Podem usar o coletor menstrual. Não perdem a virgindade. Se isso é importante, ela não vai fazer sexo com o coletor. Então, ela pode botar o coletor. Podem usar. Sabe qual que eu acho que é pior? A pior questão é que nem algumas mulheres, mesmo elas adultas, elas não se conhecem. Então, aí vem o medo de vou enfiar o coletor. E se eu perder ele lá dentro? Você não escuta isso? Muito! As pessoas acham que a vagina é conectada com o esôfago, sim, que é um buraco enfim. Tira pela boca. Que vai sumir. Vai sugando. Não tem como. A vagina tem isso aqui, gente. Cadê a câmera? 7 a 10 centímetros. Nada vai sumir lá dentro. Eu posso botar uma bola de gude lá dentro que vai dar pra tirar. Ninguém vai botar bola de gude, mas só pra dizer que ela tem fim. Então, não vai sumir coletor, não vai sumir absorvente interno, não vai sumir nada que você possa botar ali. Só que a falta de conhecimento é real. E o tabu de se tocar. Então, a mulher acha que, não, meu Deus, eu vou botar lá dentro, o que vai acontecer? Não. Então, a partir do momento que... Aí, eu vou falar um negócio aqui. Coletor é mais sustentável, é mais econômico, é mais saudável, é mais prático, mais confortável. Isso tudo eu já sabia. Mas tem uma vantagem diferente disso que eu só descobri depois de anos já de empresa e anos como mulher também usando. Foi quando comecei a receber relatos de pessoas com uma experiência muito parecida com a minha. A gente muda a relação com o nosso corpo. Pode parecer muito filosófico, mas pensa comigo. Você estava falando do cheiro, né? A gente menstrua lá, quantas vezes 12, 13 vezes por ano. Sim. 5 dias do mês. As sortudas, as outras com 7, 8. Eu ia falar isso, 5 pra quem tem sorte, tá? Porque normalmente 7, ainda tem aquele restinho que vai mais um dia ou 2, talvez. Por 40 anos. E aí, você menstrua no absorvente e fica aquele cheiro horroroso. Aí o cachorro te cheira quando você chega em casa. Aí o lixinho tá virado. Aí você vai no banheiro, tá aquele cheiro horroroso. Aí você vai na casa do outro, você não quer deixar. Por quê? Porque cheira mal, sim. E aí, acompanha o raciocínio. Então, você vai se trocar ali e você vê aquele absorvente fedido. Se a minha menstruação é fedida, ela saiu de dentro de mim. Saiu da minha vagina. Então, minha vagina é fedida. Se a minha vagina é fedida, eu sou fedida. Eu sou nojenta. Se eu sou nojenta, como é que eu compartilho da minha intimidade com uma outra pessoa? Como é que eu vou me sentir bonita, limpa e maravilhosa se eu tenho um negócio tão nojento que sai de dentro de mim? Quando a gente percebe que a menstruação não tem cheiro, ela fala, tá. E que não me impede de fazer nada, fala, tá, então não preciso odiar ser mulher, não preciso odiar menstruar. E meu sangue não é fedido. Então aquilo não era eu. Então a minha vagina não é fedida. Eu não sou nojenta. Então tá tudo bem. Então eu posso compartilhar. Nossa, o buraco é bem mais embaixo. Mexe assim, tá tem a parte psicológica ainda da parte da menstruação, né? Sim. E não é um salto quântico rápido que isso faz. É uma coisa aos poucos. E aí o fato de você se tocar, a gente não precisa tocar muito internamente para colocar o coletor, para tirar, é um tantinho assim. Mas abre portas para você, de repente, um dia experimentar. Tá, seu sangue já não é fedido, então você já não tem mais nojo do sangue. A vagina já não é nojenta, então você não tem mais nojo da vagina. Então isso abre possibilidades das mulheres se conhecerem melhor, terem uma autoestima melhor. Isso é tudo. Muda a autoestima, muda até a vida sexual. Isso. Exatamente, que foi o que ela falou. Se eu me sinto fedida, eu vou achar que eu tô fedida, mas na hora de eu ter a relação, então fica aquilo na cabeça. Sim. Eu tô meio fedida e não deixa a pessoa tocar direito, não deixa a pessoa fazer. Então, acaba sim influenciando realmente na relação sexual, né? E a nossa autoestima interfere em todas as outras áreas da vida, né? Sim. E aí você não vai ter tanta vergonha, porque se era um negócio fedido, você esconde. Agora, se não, tá, então eu falo, tô menstruada. E só o fato de você poder usar o dia inteiro, sem se preocupar também em trocar, em que vai vazar, isso também já é uma vantagem pra mulher, né? Porque esse negócio de ficar trocando absorvente, ou quem tá usando o OB, tem que trocar o OB, porque o OB, ele entra desse tamanho, tá? Aqui sai desse tamanho aqui, tá? Ele entra, a maior farsa isso aí, né? O negócio vai lá dentro, aí você puxar, faz até aquela... Vácuo. Desce rasgando. Então, assim, só esse fato já é uma vantagem, né? E aí, vamos problematizar de novo.
pensa uma coisa. Tem uma menina lá, chuta, 14 anos, tá na escola. E aí do lado dela tá um menino, também de 14 anos, na escola. E tá o professor de matemática ensinando ela a equação. Ele tá sentado, prestando atenção na equação. Ela tá sentada, prestando atenção na equação. Já até No sei o que você vai falar. absorvente que vai Ela vazar. Preocupada se... Que tem educação física depois, que ela já tá com a virilha assada, porque meninas menstruam normalmente por mais tempo, ela já tá ali incomodadíssima, com medo de todo mundo sentir o cheiro dela, ela não Vai sabe. amarrar a blusa na cintura pra dar uma disfarçada ou pedir pra amiga dar uma olhadinha assim, ó, amiga, vê se tá manchada E se aqui. você Porque pegar- olha, isso é... Se você pegar né, uma menina que esteja numa situação de vulnerabilidade maior, ela fala, tá, eu só tenho um, isso aqui vai ter que dar conta. Como é que ela tá ali na aula da equação? Então, eu falo que é uma questão também de igualdade de gênero. Eu tô aqui, tá? Eu tô menstruada, eu tô com meu coletor e eu tô tranquila. Uhum. Você tá aqui, tá menstruada, tá com a absorvente e fala, nossa, se esse podcast demorar, não vai dar tempo. Será que tem banheiro aqui? A gente A ocupa... cadeira é branca. A cadeira é branca, meu, vai manchar. Né? A gente ocupa um pedaço da nossa vida com uma coisa que não era pra se preocupar. Que é se tem... Como é que é o banheiro? Que roupa eu vou colocar? Sim. Será que as minhas férias vão cair bem na data que eu vou estar menstruando? Nossa senhora. Né? O Réveillon, eu comprei aquele vestido lindo, maravilhoso, agora não vou poder usar. A gente deixa de fazer muita coisa. E aquilo que eu falei antes, as mulheres estão acostumadas a abrir mão de muitas coisas boas da vida, porque acham que ser mulher é assim mesmo. E não é. A gente tem que ser mais exigente. Para que as empresas, como a minha fez e em várias outras áreas, para que o mercado todo, o país todo se mobilize para trazer mais conforto para as mulheres. Se homens menstruassem lá atrás, a gente já teria essas soluções muito antes. Com certeza, porque era ele ia sair correndo pra inventar alguma coisa prática. Agora, falando da sua empresa. O pontapé inicial da Enciclo foi o coletor. Foi. E aí começaram a surgir outros produtos. Como foi aí? A ordem, desenvolvimento? Como é que foi esses outros produtos? Eu acho que, assim, não existe uma solução ideal para todo mundo em Claro. nada da vida, né? A gente vai num restaurante, tem cardápio, por quê? Porque cada um gosta de uma coisa. Então, o meu objetivo era sempre oferecer, ainda, né? Sempre oferecer a maior quantidade de alternativas que pudesse para menstruação e, enfim, para os fluidos, né? A gente fala também de incontinência urinária, secreção vaginal, enfim, várias coisas. E aí veio a calcinha absorvente. Muito tempo para conseguir desenvolver uma calcinha bacana, que fosse fininha, que absorvesse bastante fluxo e deixasse a gente assim, uma calcinha normal, que você veste, não marcasse a roupa, pudesse fazer atividade física. Então aí eu descobri, né, a gente desenvolveu ali uma forma de trabalhar os tecidos, coisa que eu não entendia nada de tecido, né, você entende de vagina ou de tecido, não dá pra fazer isso, mas fui entender dos tecidos, e tem tecidos muito tecnológicos, que não tem plástico, então as calcinhas não tem plástico, então não abafa, e tem tratamento antimicrobiano e antiodor. Então, aquele cheiro não acontece, porque retarda o processo de decomposição desse sangue, então ele não fica com cheiro ruim, a pessoa fica sequinha e é só uma calcinha. Então, excelente para as meninas no começo da menstruação, que ainda estão todas atrapalhadas, né? Elas Não sabe nem quando vai vir, se vai vir, quando vai vir. Sabe que é por ali, mas não sabe que dia que é, não né? sabe escovar o dente direito, tem que mandar tomar banho. Como Imagina. é que você vai ensinar? O absorvente você põe sempre, né? Ou mais para trás, ou mais para frente. Ou ele dá aquela cambalhota, sempre dá errado. É. Calcinha não, só veste e tá pronto. Facinho de lavar. Absorvente reutilizável também veio na mesma época. E aí Põe depois... o vídeo da calcinha, por favor. A gente dá uma olhadinha. E aí depois veio... Já falo do disco ainda ou quer voltar Não, no volta disco? na calcinha. Olha lá, a Ah, calcinha, calcinha. gente. Aí, ó, olha a velocidade, absorve super rápido, são 3 camadas. Então, a primeira absorve com formato de funil, para o sangue não voltar, e as outras 2 absorvem bastante, e a última é impermeável. Mas é impermeável, mas deixa respirar. Ela passa E ar tem diferença e das não calcinhas passa pro água. fluxo intenso, médio ou não? Ela... A formulação, a combinação de tecidos é a mesma, mas algumas calcinhas E ainda é têm uma área bonitinha, maior. ó. Olha lá, ainda tem rendinha em Tem cima. rendinha ainda, ó. Como é que você vai pegar a pior calcinha do armário, né? Durante uma É. semana no mês, a gente tem que ficar lindo o mês inteiro. Já sabe? é uma coisa ruim, é pegar uma calcinha broxante também é demais, né? Você sabe que eu recomendo bastante para as pacientes no pós-parto. Acho super É. cômodo, porque aqueles absorvente noturno, aquilo ali ninguém merece. É, na verdade, absorvente noturno não, né?
é tipo um fraldão que usa no Não, pós-parto. até o fraldão no pós-parto no hospital, tudo É bem, válido, mas em né? casa, faz 40 dias, 30 dias usando aquilo ali, não dá não. Sangra por muitos dias. É. E o absorvente irrita a pele. Você vai ver, a mulher que menstrua 3 dias por mês, ela não reclama da aba do absorvente. Não. Agora, pega uma que menstrua 7. É. Não tem pele que aguente. Não. Não. E aí depois, então, juntei. Eu falei, tá bom, então tá tudo bem, mas tem uma coisa que não dá pra fazer com o coletor menstrual. Ele tá lá no canal vaginal. Então, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. É física. É a física básica. Então, relação sexual com o coletor não dá. E aí, fui ver, tá, fui fazendo 1 milhão de pesquisas. Primeiro que a gente sabe que libido da mulher aumenta durante a menstruação. Lá pelo 2º, 3º dia, a gente tem um pico hormonal e isso faz com que a mulher tenha mais desejo sexual. Só que isso a gente fez a pesquisa, 85% das mulheres reconhece que tem. Todas têm, tá? Mas essas reconhecem. Só metade delas, 49% delas, se permite algum tipo de prática sexual durante a menstruação. Então, você pega alguém que a gente menstrua 60 dias no ano, aí como é que faz? É porque é uma coisa desconfortável mesmo, Exato. Né, realmente é uma coisa... limitante. É. Porque não dá pra ir com toda a espontaneidade. Não, você tem o sangue ali. Alguma coisa você vai ter que fazer com aquilo. Então, chuveiro, aquela toalhinha velha, ou vai ter que dar jeito naquele lençol tudo depois. Ficar olhando o sangue atrapalha a mulher. A gente já precisa... Não, e tem homem também que E tem homem que não gosta, que também tem homem que não se... distrai, incomoda, ou você não se sente à vontade, né, de compartilhar dessa intimidade com a pessoa com quem você está se relacionando. E aí veio o disco menstrual. Eu falei, vamos resolver esse negócio. Tem outro jeito. E o disco menstrual, então, o tabu do sexo e da menstruação, a gente já junta os dois, fica maior ainda. Mulherada! Mas é muito bacana. Pode dar vontade. Tem vídeo do disco ou não? Tem vídeo do disco. Não, tem sim, eu mandei. Tem não? Ah, então tem mais um. Vou pedir pro Jojo depois. Tá bom, daí a gente coloca na edição depois. Tá bom. A gente coloca, tá, gente? O disco menstrual, ele é feito do mesmo material do coletor, então ele é um tipo de coletor. Só que ao invés de ficar no canal vaginal, ele vai ficar em volta do colo do útero. Então ele deixa o canal vaginal livre para penetração vaginal. Então a mulher pode, se quiser, fazer sexo todos os dias do ano. Mas ele coloca como coletor, por exemplo. Isso, mesma Você coisa. põe todo dia, tira, faz a higiene, depois põe de novo. A cada 12 horas, assim como coletor, a gente tira, lava, coloca outra vez. E pode usar durante todos os dias da menstruação, ou pode usar só nos dias que você vai ter relação sexual. Ou que você acha que vai, você não precisa só colocar na hora. Esse é legal, tá vendo? Esse nem eu sabia. Viu? Como eu não sei, muitas não devem saber também. É muito bacana. Ele comporta 40 ml de sangue. Então, assim, encher um disco, a pessoa precisa estar com aquele DIU. Tem que estar... E tem essa visão do pós-parto também, né? Que vocês tiveram. Legal. Do pós-parto. Então, a calcinha absorvente, Muito ela legal. pode ser usada durante pós-parto. Mulheres com incontinência urinária. Isso, importantíssimo. Uma em cada 3 mulheres com 30 anos, a partir dos 30 anos, tem incontinência urinária. É muita gente. E não é com 70. Tô falando 30. E não está relacionado ao parto normal, por favor. Isso. Porque eu canso de escutar isso. E aí faz o quê? Elas ficam com absorvente, elas ficam sentindo mal, a autoestima delas vai lá pra baixo, é Cheiro, limitante. que urina cheira. Urina cheira. É. Atividade física é super importante, gente. Todo mundo tem que fazer atividade física. Como é que faz uma mulher que tem incontinência urinária? Sim, é aquela velha história. Vai fazer limitante. jump. Não faz jump, porque pula, faz xixi. Não dá. E você usa Nem uma calcinha, caminhada melhora. mais intensa, porque ali também... Também. E acaba tendo infecção urinária, né? O uso de absorvente Sim. por muito tempo. Então, quem usa Abafa, né? protetor diário para secreção vaginal também. Então, quem tem muita secreção vaginal, ou tem incontinência urinária, ou está menstruando, ou está no pós-parto, qualquer coisa que sai da gente que a gente não tem controle, a gente precisa dar um jeito de resolver de uma forma mais saudável. Agora, uma questão que a gente estava falando sobre higienização. Existem os produtos, né, para higiene e os esterilizadores também, né? Como é que funciona isso? O coletor, o disco menstrual, eles são super seguros, mas a gente precisa fazer a higiene correta. Então, não é para deixar 3 dias dentro da vagina. A cada 12 horas, a gente tira, lava com sabonete. O ideal, tá, para manter não só a vida útil ali dos produtos, manter a qualidade do silicone, mas também para que não irrite a mucosa vaginal, caso não tenha sido um bom enxágue, é usar o sabonete líquido íntimo, sem parabeno, o mais natural possível. Então, a gente desenvolveu esse sabonete que vai ser usado tanto para a higiene do coletor e do disco, como também para a higiene da vulva.
Porque, né, lembrando aqui, a gente só lava a vulva, que é a parte de fora, a vagina, deixa ela quieta. Isso aí. E não é para usar sabonete de bebê, porque sabonete de bebê tem pH de bebê, não tem pH de vulva. A vulva tem pH ácido e a gente precisa lavar com sabonete ácido para manter as bactérias bonitinhas, lactobacilos, tudo que tá lá funcionando. E aí também, aí acabou, eu vou higienizar para guardar. Ele tem alguma coisa pra guardar? Ele vem um potinho, alguma coisa pra guardar? Porque assim, também não adianta você lavar e pôr numa gaveta ali e ele ficar sambando com outras coisas em contato batom, com... Não dá, né? Ele tá pegando bactéria ali da mesma forma. Então, a gente vai lavar a cada 12 horas enquanto a gente tá menstruando. Acabou a menstruação, então não sangram mais, aí pega a cápsula esterilizadora, coloca o coletor ou o disco menstrual, cobre com água e deixa 5 minutos no micro-ondas. Essa higiene já é uma higiene bem mais profunda, aí a gente seca e guarda no saquinho que vem dentro da caixinha ali, quando a pessoa compra, vem um saquinho. Aí você deixa na bolsa, no banheiro, onde você quiser. Mas é básico, mas a gente precisa ferver todo mês e a gente precisa lavar com sabonete. Tendo esses cuidados, dura quanto tempo? 3 anos. Então, você parar pra pensar, olha como é mais econômico Ainda também. tem a parte financeira ainda, Porque né? você parar pra pensar, são 3 anos. Tá custando quanto, mais ou menos, um coletor hoje em Perto dia? de 60, 70 reais. Você vê? Ah, Não dá. A gente gasta, bem acessível. em 3 anos a gente gasta mais ou menos R$1.000 de absorvente. Nossa. É 1.000 contra 60. Faz a conta. É, não. A economia é... Investe o resto do dinheiro, ó. Porque às vezes a pessoa fala, vou gastar 60, 70 reais, mas no pacotinho de absorvente eu gasto 16. Sim, Tá. é isso mesmo. Mas aí depois você tem que voltar e comprar outro de 16. Sim. um pacotinho, depende, Do né? ruim, eu tô falando. Do É, ruim. um pacotinho. Não, que normalmente usa mais de um pacotinho, É. acredito eu, né? Porque você tem que trocar E se muitas você usar vezes. interno, você vai gastar mais ainda. Mais Então, caro. assim, mas na média, a gente gasta mais ou menos R$1.000 nesse período de 3 anos. É muito absorvente. Mas então você morando nos Estados Unidos, você controla a empresa de lá, né? Lógico. E eu tava lendo que 80% da sua empresa são mulheres trabalhando, é isso? Hoje em dia? Como é que tá? Não, hoje em dia tá mais ainda. Tá mais ainda? Tá mais ainda. A gente E isso foi tá- uma escolha sua ou isso Foi aconteceu? acontecendo, né? Ou como foi? Olha, é uma escolha, sim. Todas as minhas gerentes são mulheres, já sempre foram. Não, eu tive um gerente homem. Mas não é um preconceito, adoro homens. Não, sim, né? sim. Mas assim, é um produto feito por Para mulheres, mulheres. para mulheres. Na nossa comunicação a gente precisa disso. E a gente atrai também. As mulheres gostam muito, isso eu acho muito bacana. Elas têm um carinho muito grande pela marca, elas gostam. Então, quando a gente abre uma vaga, chove mulher. Se identificam com o produto. Sim. Então, hoje a gente deve estar, sei lá, mais de Às 90%. vezes, até pra explicar, pra vender. Exato. Pra explicar, pra vender, se sente até mais confortável em falar, né? As meninas do atendimento, não dá pra ter um homem no atendimento. Né? Chega alguém e fala, ai, me ajuda quando você... Não tem como explicar, tem que ser uma mulher. Sim. Então, e eu acho que é legal, assim, eu acho que faz sentido, né? Eu falando tanto de empreendedorismo feminino e tudo, e aí eu vou colocar nos A equipe cargos de masculina. gestão só homens, né? Que legal. Eles podem aprender e tá tudo bem. Mas eu dou uma preferência, assim. Se a gente tiver dois candidatos, um homem e uma mulher com as mesmas habilidades, A mulher vence. Eu acho que a mulher Que legal. vence até pela experiência dela, pelo né? potencial Claro. que ela tem de agregar para as nossas discussões. Claro, pras nossas aquilo que eu conversas. acabei de falar. Não tem uma mulher vendendo pra outra mulher. É. Ela entende o produto, ela sabe. compra, ela compra a ideia ela pra consome, ela sabe explicar. É diferente do homem, né? Então, assim, o homem fala, o que é o coletor menstrual? Mas pra que serve? O que é isso? É um exame, alguma coisa? Que é capaz deles perguntarem isso, né? Ele aprende, mas ele não vai usar nunca, ele nunca vai ter essa É. experiência. E diz uma coisa. A gente encontra os seus produtos da Enciclo aonde hoje? No site, enciclo.com.br, tem alguns pontos de vendas também, mas entrando ali no site já dá pra ver todos os nossos revendedores. Então é facinho, encontra pela Entrega no internet, Brasil entrega em inteiro. todo quanto é canto. E você vende fora também? Você vende nos Estados Unidos? Não, você vende só aqui no Brasil mesmo. Ainda não. Ainda não. Ó, já tem um... Quem sabe no Ela tá futuro, tudo no hein? ainda, só por muitos Quem planos. sabe ainda. Então vamos voltar, planos para o futuro. Continuo no desenvolvimento de mais produtos que possam legal. ajudar, sempre, assim, não necessariamente só para menstruação, mas para o bem-estar da mulher, cuidando da saúde íntima da mulher, da sexualidade, que é a minha praia, que é onde eu acho, e é onde eu acho que a gente está mais defasado. Eu acho que é isso que as mulheres precisam mais. Blazer a gente tem um monte de loja fazendo, mas Sim. assim, produtos para cuidar da nossa intimidade não são tantos. E comunicação, e falar sobre isso. Então, mesmo na Enciclo,
mesmo no básico, o trabalho do dia a dia, como que a gente consegue educar, como que a gente consegue levar mais informação para realmente fazer essa corrente. Eu sei que hoje eu tenho, né, por mim e pela empresa, uma voz muito grande, e eu sei que o que a gente fala impacta muito a vida das pessoas. Então, eu vejo que você faz bastante live, né? Quase toda semana, 1, 2 vezes por semana eu faço live, sozinha, com convidadas. Os vídeos, né? Vídeo no YouTube, vídeo no... Olha uma coisa bacana que eu acho que eu mergulho bastante, né? Enciclo tem as maiores redes sociais do mundo de coletor menstrual. Não tem nenhuma marca que tenha um Facebook maior, um Instagram maior, um YouTube maior. A quantidade de pessoas influenciadas, né? Que legal. Porque a gente Parabéns. trabalha isso, a educação. isso. Eu não vendo só um produto. Uhum. É um produto junto com o conhecimento, um aprendizado. Eu gosto de pegar na mão das pessoas e levar elas até... Na verdade, o produto é o brinde, né? Porque vem ele tudo é consequência. junto. Ele é só a consequência da informação que você está passando. Legal. Eu vendo uma transformação. Legal. Sim. Legal. Eu entrego uma transformação. É isso. E as redes sociais? Deixa aqui pra gente, por favor. @Enciclo. Uhum. Instagram, Facebook, @Enciclo. Eu acho que o YouTube é Enciclo Oficial. Se a gente tá lá, YouTube Enciclo vai aparecer a gente. A gente vai deixar aqui na descrição do pode vídeo, deixar. se vai falando, a gente vai deixar. E quem não tá na fase da menstruação e quer saber mais sobre fertilidade, sobre gravidez, parto e amamentação, Mariana Beccioli é o meu Instagram. Tem o YouTube também com vários conteúdos por lá. TikTok tá ensaiando. É isso, TikTok. Mas TikTok tá pegando. Tem que ir pro TikTok, tem que ir pra tudo. Onde as pessoas estão, eu vou. Exato, tem até a rede nova agora. Você fez a rede nova? Eu fiz, mas eu ainda não aprendi aquele negócio. Uma hora eu vou. Mas também é simples, né? Você escreve lá, ou põe uma foto, um vídeo e acabou. Eu gosto de vídeo. Eu acho que vídeo é o jeito. Porque a gente fala de coisas, né? Gravidez, parto, vagina e tal. É que você consegue expor ali, explicar melhor, com imagens, né? Com imagens. Sim. E conexão, a gente... É uma conversa. Eu não quero só escrever, eu quero conversar com as pessoas. Claro. Então, eu acho que quando a gente coloca o nosso rosto ali, eu recebo os comentários, a gente consegue conversar e criar essa E quem essa assiste comunidade. acaba se identificando mais ou vendo, né? Então tem uma Pessoas se conexão conectam melhor. com pessoas, né? Exatamente. E passou voando o tempo, né? Aí, ó lá. Nossa. É sempre assim. Eu avisei que eu falava bastante. Não, maravilhosa. E a gente gosta assim, a gente gosta de gente que fala. Porque a gente tá aqui pra falar. Mas a gente queria te parabenizar, tá? Porque realmente você é uma mulher inspiradora. É uma história incrível. Uma história maravilhosa de inspiração pra qualquer mulher aí, viu? Obrigada, Parabéns. gente. Muito obrigada. E a gente por ter agradece aceito. você novamente por ter aceitado e estar aqui com a gente. Ela mora nos Estados Unidos, ela veio pro Brasil e tirou um tempinho pra estar aqui com a Pois gente. é, Então a gente tem que agradecer mesmo novamente isso, viu? Foi um prazer, adorei. Quando Obrigada. quiserem e eu estiver por aqui. Próximas férias que voltamos você a vier falar. pro Brasil, por Próximas favor. férias. Nas próximas férias já vamos agendar, você vem. Ela vai estar com um produto novo, quem sabe, né? Provavelmente um Sempre produto novo. Você já vem trazer o lançamento da Enciclo aqui pra gente. É, isso daí. Obrigada e parabéns pelo podcast, gente. Obrigada. Mega Obrigada. iniciativa. A gente precisa dar voz e aqui vocês dão voz para mais mulheres falarem sobre diferentes experiências para inspirar cada vez mais pessoas. Com certeza, essa é a nossa intenção. É a mesma coisa que você faz, que é levar um pouquinho do seu conhecimento, a gente quer levar um pouquinho do conhecimento de vocês para os nossos telespectadores. É um veículo. É isso. Obrigada, mesmo, queridas. viu? Então é isso, gente. E a gente encerra mais um podcast. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. Não esqueçam de se inscreverem no nosso canal para vocês acompanharem todos esses episódios que a gente posta lá todas as terças-feiras às 20 horas, tá bom? Ativem as notificações e fiquem ligadinhos lá. Não esqueçam também, nós estamos na plataforma do Spotify, toda terça-feira, às 6 horas da manhã. Ativem o sininho ali, como a Exato. Mandinha disse. Para quem quer só escutar o áudio, já tá no Spotify. Quem quer assistir, acompanhar o vídeo que a gente acaba transmitindo ao vivo lá no link, é às 8 horas da noite. Aí, muito obrigada a vocês todos. Obrigada. Até o próximo episódio. Até, gente. Tchau.